bom dia! Bom dia! Como disse a Ana Maria, né? A arte de ser feliz é um exercício diário. Diário, às vezes pode ser cantando também. Pode. Até o Thiago Leifert cantou. Cantou, ficou bom, né? Ficou bom, toda mulher gosta de roda. Não era ele, mas ele cantou depois. Agora, é muito mais difícil ser feliz se você tá com dor na coluna, né? É a segunda causa de dor mais frequente no mundo. Só pede pra dor de cabeça. Ô, Mari, todo mundo tem dor de cabeça. Quer ver? Olha, você que tá assistindo a gente agora, tô te perguntando, você tem dor nas costas? Dor na coluna? A gente já começa o Bem-Estar de hoje contando com a sua participação. Responde pra gente na nossa tela interativa, g1.com.br/bem-estar. Você tem dores nas costas? Sim ou não? Daqui a pouco a gente vai dar o resultado dessa enquete. Olha, não é brincadeira, não. Tem gente que tem tanta dor nas costas que não consegue, por exemplo, abrir os braços para dar um abraço. Assim, oi! Não ou dá. pegar uma roupa no varal, né? Atrapalha a vida, o dia a dia. Mas tem dor pior ainda. Tem gente, por exemplo, que não consegue respirar de tanta dor na coluna, dor nas costas. Você já tá sentindo dor aí? Não, calma, porque a maior parte das dores nas costas tem tratamento. Nem sempre precisa de cirurgia para fazer esse tratamento, né, Mari? Não, a fisioterapia, os medicamentos e até tratamentos que usam aparelhos têm resultados muito bons. Mas preste atenção, porque cada caso é um caso, cada dor é uma dor, é preciso ser investigada. E preste atenção no programa de hoje, porque a gente vai falar sobre isso. Temos dois especialistas no assunto, um fisioterapeuta, o professor José Helder Montenegro, veio de Fortaleza. Muito bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, bom dia. Prazer, Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Temos também um neurocirurgião especialista no problema da coluna, da dor nas costas, que está também pela primeira vez conosco, que é o doutor Adriano Scaff. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos. Então, vou começar perguntando para o senhor, né, doutor Adriano. É uma causa muito frequente. A gente falou, só perde para dor de cabeça no mundo, né? Todo mundo vai ter um dia. Chega o paciente no consultório do senhor com dor nas costas, dor na coluna. O que o senhor precisa avaliar? O que o senhor pergunta para ele? São três coisas básicas que nós precisamos perguntar ao nosso paciente e são muito frequentes. Uma delas, se ele é sedentário. Então, hoje é muito comum no estresse do dia a dia do trabalho você não ter um tempo para fazer um exercício físico. Isso é muito importante. Segunda coisa muito importante é se você tem um erro postural. Você trabalha no computador, sentado, e isso pode te gerar muita dor nas costas, principalmente na região cervical. E terceiro fator que a gente também tem que entender, que é a parte genética desse paciente. Tem pessoas que têm maior tendência a ter problema de dor na coluna do que outras. Vamos falar depois mais sobre esses assuntos todos, mas antes eu gostaria de perguntar para o Dr. Helder, porque a gente sempre fala que quem tem dor nas costas tem que contrair o abdômen, ter essa musculatura abdominal mais forte. Por que é tão importante a gente ter essa musculatura abdominal sempre contraída? O primeiro sinal de dor dos pacientes, as pesquisas comprovam que os músculos começam a ficar atrofiados, a ficar fraco. E a musculatura abdominal é a musculatura que ela vai dar o start para esses músculos que ficam mais próximos da coluna, para que eles fiquem fortalecidos. Então, na verdade, ele dá o sinal, a musculatura dá o sinal, mas nós temos que ser específicos para o fortalecimento desses músculos que realmente são eles que protegem a coluna, que são os multífidos, os mais profundos, que nós vamos mostrar em seguida. Então, a gente vai falar sobre isso, porque também o programa de hoje precisa de fôlego, gente. Olha só o que vem por aí. Vamos lá, agora o bicho vai pegar. Não vai ser moleza, não. Você está achando que você está numa academia de ginástica? Você está achando que eu sou seu personal trainer, guerreiro? Da Academia de Ginástica para o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. O Éder, que já perdeu 50 quilos em 7 meses, vai encarar um desafio de condicionamento físico e muita habilidade. Na terra e na água. Será que o Éder vai aguentar? A caveira tá na capa da gaita. Operações Especiais Caveira! Essa eu quero ver! Na capa da gaita. Na capa da Pede pra gaita. sair, Éder. Pede pra sair. A gente vai ver isso, essa reportagem completa ainda hoje. Agora, a gente tá falando sobre dor nas costas e a gente vai conhecer uma moça que se chama Maria Tereza. Ela tinha dores terríveis nas costas, mas essas dores não existem mais, Mari. Não, porque ela aprendeu com o bem-estar. Colocar
roupa para lavar, brincar com o cachorro ou fazer um cafezinho. Bom, isso parece uma tarefa comum, né? É, só que essas tarefas não eram nada fáceis para Maria Tereza. Imagine no dia da faxina. O simples fato de limpar meu quarto me deixava 2 dias com dores terríveis. As dores eram sempre nas costas. E mesmo quando ela estava sentada, lendo ou no computador. Os problemas da lombar não diminuíam. Sempre eu tive muitas dores no período a partir de 30, 40 anos de idade, isso piorou muito. Piorou até a Maria Tereza aprender. Dicas preciosas com o bem-estar. Agora eu já estou varrendo com mais estilo. Isso. Uma coisa a mais. Qual é a dica, Shirlane? Então, a dica, na verdade, é contrair o abdômen, porque a postura que a gente tem que tomar mais cuidado é a lombar. Porque senão você fica com as costas arqueadas e joga todo o esforço na lombar. Então, sobe, prende o abdômen, contrai o abdômen. Aí, para estender, eleva. Se tiver baixo, tudo bem. Se estiver lá em cima, na ponta do pé, que você trabalha também a panturrilha. E sempre se preocupando com o quê? Postura. A Maria Tereza passou a copiar os movimentos. O pano no móvel é a mesma coisa, sempre usando o braço direito e o braço esquerdo também. Para não sobrecarregar só um membro. Fiquei maravilhada, porque a dor diminuiu 60% e durou apenas algumas horas e não mais 2 dias. Eu agradeço muito ao bem-estar. A gente que agradece, Maria Tereza, por você ter compartilhado o que você aprendeu aqui no Bem-Estar. Muito obrigada por contar a sua história pra gente através do falecomRedeGlobo.com.br. E se você também aprendeu alguma coisa com Bem-Estar, você pode escrever ou ligar para o 4002-2884, tá bom? É um preço de ligação local de qualquer lugar do Brasil. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre esses músculos abdominais que a Maria Tereza aprendeu a contrair. Doutor Helder, o Dr. Helder produziu essa peça incrível aqui para mostrar para a gente o que são esses músculos e onde eles estão e a importância deles, né? Sim. A Shirlane mostrou aí a preservação, né, da curvatura da coluna, é muito importante. O colega Adriano falou da postura no trabalho, que incide, né, o trabalho, a forma do trabalho, você pode resolver o problema do paciente no trabalho, na postura dele, isso foi mostrado aqui. O que a gente vai mostrar aqui é a questão mais específica dessa musculatura. Se fala muito na musculatura abdominal, reto abdominal, que é essa aqui. Que está bem na frente da barriga, o famoso tanquinho. Exatamente. Mas esse não é o importante. O importante é esse que é o mais interno, se chama o transverso. A gente quer que a pessoa faça essa contração aqui, porque ele vai ajudar a essa pecinha aqui vermelha, que se chama multífido, que está juntinho da coluna, da vértebra aqui, ó, para ver a vértebra, certo? Então, quando esse músculo dá o sinal para esse aqui e esse contrai, aí você está protegido, aí você tem sua cinta natural. Então, essa imagem da cinta é muito interessante, porque a gente não tem essa consciência de que esses músculos fazem com uma cinta mesmo. Eles rodeiam toda a nossa parte abdominal, né? Rodeia tudo, Mariana, e ainda faz o auxílio dessa contração. E o que a gente quer é que as pessoas não contraiam essa musculatura aqui, o reto abdominal, e se esprema. Porque aí você vai dividir, você vai contrair esse músculo e outros músculos que não são importantes para a estabilização da coluna. E que esse trabalho seja específico. Agora, lembrando, tudo isso só funciona se houver a preservação dessa curvatura. Porque não adianta retificar o quadril também, né? Exatamente. Vamos só mostrar de novo isso aqui, então, para a gente entender o que esses músculos fazem. A gente falou da estabilização da coluna e a gente tem um exemplo aqui para mostrar, na verdade, essa cinta, que a gente tem uma cinta natural. Esse exemplo aqui que nós estamos aqui já são músculos mais superficiais. Então, aprender a contração dos mais internos é importante. Só eles vão resolver? Não. Aí vem os superficiais. Dos superficiais, os mais importantes são esses que envolvem aqui o quadril, que são os glúteos. E que nós vamos mostrar como trabalhar
com essa musculatura, e aí sim você não vai ser necessário ter, quando você contrair essa musculatura correta, a musculatura interna, você pode trabalhar, você pode namorar, você pode fazer tudo e você não vai sentir dor. Agora, isso exige uma técnica, né, que é como eu falei, você não pode ficar preso, se prendendo para contrair tudo. É uma contração suave, uma contração leve, que dá esse sinal com a preservação da boa postura. Vamos aprender, então, a fazer isso? Vamos ali fazer exercício? Vamos levar esse aparelhinho também para a gente ver como é que funciona isso aqui? A gente vai ver enquanto isso, vocês vão passando vamos passar, aqui, por vamos favor. Passar, pode passar, Mariana, pode passar, Obrigada. doutor. A gente vai ver aqui essa preservação da nossa coluna, né, doutor? Exato. Que é tão importante, a gente tem músculos que foram feitos para isso, né? A coluna, ela precisa de um alicerce. Vamos pensar assim, então a coluna, ela é comprida, ela forma uma mola. A gente está vendo ela. E aqui nessa coluna tem vários músculos que precisam ser estabilizados, que precisam ser fortalecidos para que esse alicerce seja formado. Se a partir do momento que esse músculo fica fraco, essa coluna perde o alicerce e é sobrecarregada. Por isso que quem não faz exercício tem muito mais propensão de ter dor nas costas, né, doutor? Olha outro músculo importantíssimo para preservar. Que na verdade é o bumbum, né? O glúteo é o músculo do bumbum que tem que ser fortalecido. O Helder vai mostrar pra gente com a Mariana, mas ele é um músculo estabilizador da coluna e do quadril também. A gente está vendo aí, ele é a grande almofada que nós temos. A grande almofada que nós temos, exatamente. Bom, a Mari está se preparando ali com equipamento. E a lordose que ele falou, região lombar, é justamente acima do glúteo. É onde ele vai mostrar agora. O que vocês estão fazendo aí? A gente colocou um aparelhinho aqui nas minhas costas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem uma almofadinha aqui nas minhas costas. E essa almofadinha tem um ar dentro dela, Exato. né? Esse é o stabilizer, né? Ele, na verdade, ele dá é um guia, Fernando, que mostra para a pessoa não roubar os músculos, como eu tinha falado, o reto abdominal, e trabalhar com outros músculos, trabalhar errado, como se trabalha na academia, né? Aquele exemplo do bíceps, que o sujeito fica jogando o tronco para trás e, na verdade, ele não está trabalhando com um bíceps. Então, isso acontece também com a musculatura abdominal. Então, o stabilizer, ele tem um manômetro e tem uma agulhazinha aqui. Se a Mariana fizer errado o exercício, vocês vão ver que aperta para baixo o corpo, vai o corpo todo. Inteiro para baixo. Olha. Então a agulha sobe, isso está errado. Agora, vamos lá, Mariana, você vai fazer a contração só do transverso. O transverso é essa musculatura que a gente tem perto do ossinho aqui. Dentro do osso. Dentro do osso. Esse na osso parte mais interna alto. do osso. Esse músculo que fica na região aqui do ilíaco, que a gente chama, você vai um pouco anterior a essa musculatura e palpa com o dedo, você vai sentir esse músculo. E o doutor Adriano deu uma dica boa quando a gente estava ensaiando para sentir, fecha a boca. Exato, segura a boca, segura o ar e tenta assoprar, mas sem deixar o ar sair. E abaixo do umbigo, jogando essa parte inferior do abdômen para baixo. E aí você chegou no transverso. Quando você aprende a fazer isso, esse é o ponto inicial para todos os exercícios, Fernando, inclusive para membro superior. Você está na academia e quer se proteger da coluna, então... O mais importante... Contraiu essa musculatura e você tem a sua cinta natural e aí você vai fazer qualquer exercício com segurança. Lembrando, com a preservação da lordose lombar, que é o que nós vamos ver a seguir. E eu estou fazendo a contração e a tua agulhinha não está mexendo. E a agulha não pode mexer. Aí, numa sequência, com o stabilizer, aí você vai tentar mexer a perna, tentar mexer o braço e mantendo a agulha no... Normalmente é 40 milímetros de mercúrio. Tá. Né? Eu vou tentar fazer, enquanto isso a gente vai ver uma reportagem da Ana Brito sobre o RPG, profissionais que ajudam a colocar a nossa postura no lugar certo. Vamos ver. Opa. A coluna é o eixo de sustentação do nosso corpo. Quando há algo de errado com ela, surgem as dores, que podem ser na cervical, aqui atrás do pescoço, na torácica, no meio das costas ou na lombar, nessa parte mais baixa. Muitas delas estão relacionadas à má postura no dia a dia. E uma das maneiras de tratar esses sintomas que são tão incômodos é corrigir diretamente a origem do problema. Gabriela tinha dor aguda na região lombar da coluna e início de uma hérnia. Procurou um ortopedista e saiu de lá com uma receita nas mãos para fazer sessões de RPG. Reeducação
postural global, que é um método da fisioterapia que busca tratar as desarmonias do corpo humano de forma o mais global possível. Oldak é fisioterapeuta especialista em RPG. No primeiro encontro, ele ouve as principais queixas da paciente. De incômodo, de dor mesmo, Gabriela, é a sua lombar. Foi o que me trouxe. E também confirmando, é pior na posição sentada. Fica meio que latejando, aí você senta, você não acha postura para sentar. A Gabriela faz academia 5 vezes por semana e as dores na lombar pioram depois que carrega muito peso. O fisioterapeuta diz que movimentos errados podem ser o motivo. Existe um grande número de pessoas que têm desvios posturais adquiridos pela vida cotidiana, ou pela atividade profissional, ou pela atividade esportiva, ou mesmo em academias, não é? Então, o cotidiano repetitivo de maneira errônea termina levando a uma lesão. Mas para ter certeza da causa, tem que fazer uma análise bem criteriosa do corpo todo. Então você olha excessivamente para baixo. A sua cabeça, ela se projetou 2,5 dedos, 3 dedos da onde ela deveria estar, que é na linha da 8ª vértebra dorsal. Se nós descermos para a região dorsal, aí você aqui, Gabriela, faz uma corcundazinha um pouco grande, um pouquinho maior do que a fisiológica normal. Na verdade, você está retificando em excesso a sua região lombar. Oldak identificou que a posição dos quadris dela não é a ideal. As pernas estão com os músculos de trás encurtados. Os joelhos tendem a virar para dentro. E o tipo de pisada também não está adequado. A parte de baixo dos pés está retificada, quase sem aquela curvinha. Tudo isso influencia na coluna. Para reeducar o corpo e aliviar as dores, o primeiro passo é reaprender a respirar. Deitada mesmo, a Gabriela começa os exercícios. Essa aí é a posição da rã, pernas abertas e as solas dos pés coladinhas. Então ela tinha um pé que desabava, que deveria estar assim. E o que é que eu desejo? Que esse pé recupere a sua curva. Então eu vou manter algum tempo a posição nessa situação. O objetivo é fazer o corpo criar uma memória dessas posições e, aos poucos, entrar no eixo. Nessa primeira sessão já dá para ver uma melhora. No início da nossa observação, ela tinha uma retificação da coluna lombar. Agora, ela já tem uma lordose. Ela cavou um pouquinho aqui. A Gabriela ainda vai precisar fazer mais 4 ou 5 sessões de RPG, mas já sentiu um bom alívio. Quando você está deitada, você sente relaxada. Você sente que está encaixando, sabe? É uma coisa calma, tranquila, dor nenhuma. A gente estava aqui comentando sobre essa curvatura da lombar, que as pessoas chamam de lordose. O Fernando falou assim, essa é uma lordose do bem? Lordose do bem, né? Mas o senhor disse que toda lordose é do bem. É muito bom o trabalho do Oldak, do pessoal do Philippe Souchard, que foi ele que criou esse método, né? E a preservação da morfologia, né, da coluna vertebral, que é o que nós estamos falando aqui. Então, se ele consegue devolver essas curvaturas, aí a partir daí nós vamos poder, né, fazer alguns abusos com a coluna, né, como esporte, enfim, trabalhar, mas desde que elas sejam preservadas. Mas no dia a dia é importante prestar atenção para preservar a coluna também, como, por exemplo, um gesto simples, levantar e sentar, né? E até o de iniciar o trabalho. Muita gente só consegue fazer isso aqui. Isso é uma agressão muito grande para a coluna. Ele pensa que está ajudando e não está. Na hora que faz isso, dor. O outro que tem muita dor são aquelas pessoas que se encostam em um objeto e joga aqui o tronco para frente. Esse é o retrato. E, na verdade, o que nós devemos fazer é preservar essa lordose e jogar a força nos membros inferiores, ou com os pés paralelos, ou, se você não consegue, põe um pé para frente e outro atrás, e aí você sobe.
E isso como exercício, Mariana. Muitas vezes o paciente chega no nosso serviço porque eles vêm com atrofia, como o colega Adriano falou, vem com atrofia do glúteo. E a gente tem como mensurar isso. Por que é importante a gente fala tanto sobre lordose? É que a coluna ela é projetada como uma mola. Ela tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Ela é uma mola. Então, ela tem que trabalhar dessa forma. Então, se nós tivermos erros dessa forma, a tendência é que você sobrecarregue as estruturas e você tenha dor. Outras estruturas nós temos nobres. que aprender a corrigir esses erros posturais, que são um dos principais problemas de dor na coluna. O RPG faz muito bem isso. Essa ou seja, é você preservar essas curvaturas. Então, aquele mito, minha filha tem uma curvatura muito acentuada, é muito melhor do que não ter. Porque é o jovem de hoje, por causa do laptop, iPhone, não sei o que, está todo mundo aqui com a curvatura em C. Gente, né? E aí incide em outro celular, grupo muscular, incide acaba virando no disco. uma vírgula, né? Exatamente. Hérnia de disco, as hérnias, né? Tem várias, né? É o primeiro ponto de parada nessa postura errada, né, doutor? A hérnia de disco, ela tem uma tendência muito genética também. Né? Nós temos que... Por que tem pessoas que são sedentárias e não têm hérnia, tem pessoas que são sedentárias e têm hérnia? Na verdade, você tem um componente genético e depois você vai ter algum fator que você sobrecarregou a coluna e que ela vai gerar uma hérnia. Né? A hérnia de disco, como ela funciona? Nós temos esses modelinhos aqui, que para você entender basicamente, lembre que esses quadradinhos são as vértebras e quando você tem a movimentação normal da coluna, o disco, que está representado pelo marshmallow, ele suporta esse peso. Quando esse disco sai e rompe, ele entra para dentro do canalzinho, que está aqui, representado pelo vermelho. Vamos mostrar de novo esse canalzinho vermelho aqui. Olha que interessante. Aqui é a hérnia já, aqui é a hérnia, a coluna lombar. A hora que esse marshmallow, que esse disco rompe, ele sai. Vou dar só uma viradinha aqui, ó. Isso. Só um minutinho, assim que acho melhor. Isso. Tá. Esse disco sai e ele pinça, ele comprime o nervo ciático, que é aquele nervo que desce para a perna. Aí não dá nem para respirar. Aí é uma dor intensa. E o que muito acontece? Grande, muito forte. O que acontece, Fernando? Aí o corpo se encarrega de gessar essa região. De proteger. Por isso que se inicia o processo de atrofia, de fraqueza. Assim como você põe uma bota no tornozelo ou no joelho e tal, e você atrofia a perna quando tira, é o que acontece com a coluna vertebral, porque a gente fica travado, essa musculatura você não mexe mais nela e aos poucos ela perde força, resistência e volume, só que a gente não enxerga. Mas lá ficou. Então não vai ser medicamento, só o medicamento ou cirurgia ou só a fisioterapia que vai resolver esse problema. Aí vai ter que ser tudo junto. Por isso que o programa é exercício. Prevenção. Sempre, né? A gente no começo do programa perguntou, você sente dor nas costas? Vamos ver a resposta. Olha lá. Então, espera só um pouquinho, daqui a pouquinho vai chegar. É tanta gente respondendo que não deu tempo ainda. Agora chegou? Vamos ver. Você tem dores nas costas? Olha lá, 94% das pessoas que responderam a nossa enquete dizem que tem dor nas costas. Puxa vida, é impressionante. Agora, sabe o que dá dor nas costas? Fazer o exercício que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O destemido, o incansável, o determinado, o implacável Éder, que já eliminou 50 quilos. Lá vai ele, Caveira. Bop, não para, não para, não para, Tabageiros. Vamos lá, Éder. Ele encarou tudo isso. A gente mostra daqui a pouco, depois do intervalo.